Graça e paz, queridos. Amém? Já passou o estresse de todo mundo aí, ou vocês já estão estressados de ouvir palavras sobre estresse? Nas células, fica uma dica aí. Vocês podem, talvez o assunto já está maçante, né? Embora cada domingo tenha um assunto diferente, mas tudo se resume no estresse. Nas terças-feiras vocês podem também falar sobre o assunto de quinta, não tem problema. Eu sei que tem célula que já está fazendo isso. Então, tudo vai voltar para a mesma coisa, que são as doenças da nossa alma, né? Então, por exemplo, terça agora vocês podem falar sobre o que vai ser falado agora aqui, mas também podem falar sobre a palestra do Dr. Wendel, que foi sobre a ansiedade. Na minha opinião, foi fantástico. Eu acredito que uma das melhores que teve. Já aqui a dele e a da doutora Rosalba. Então fica a dica aí para vocês na célula terça-feira. Amém? Livro de Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Hoje nós vamos falar por que muitas pessoas se sentem estressadas. Vimos quinta-feira que a ansiedade ela atinge todo mundo. Todo ser humano ele tem aí um nível de ansiedade que talvez ele não se dê conta, mas faz parte do dia dele. E o estresse é a mesma coisa. E aí a pergunta de hoje para a gente pensar e tentar responder aqui: por que muitas pessoas se sentem estressadas? Hebreus 12, verso 1 ao 3, eu vou ler na versão viva, talvez vai estar aí bem diferente da sua, mas o sentido é o mesmo. Visto que temos uma multidão tão grande de homens de fé, observando-nos da tribuna principal, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam, e corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Mantenham o olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz, por causa da alegria que sabia que depois ia ter, e agora está sentado no lugar de honra ao lado do trono de Deus. Se vocês querem evitar de se sentirem desfalecidos e cansados, pensem na resignação dele enquanto homens pecadores faziam essas coisas tão terríveis com ele. Amém? Pensem na obra dele, pensem no sentimento dele, pensem em como ele deu significado diferente àquilo que os homens pensavam a respeito dele. Quando ele estava padecendo, quando ele estava sofrendo, quando os homens pensavam algo dele, ele pensava algo totalmente diferente, agia totalmente diferente, conforme a humanidade pensava. E aí eu quero te perguntar, e se você puder responder, por que muitas pessoas se sentem estressadas? De tudo que você já ouviu nesses domingos, nessas quintas, por que as pessoas se estressam? O que você acha? Fala, Sandra.
Então nós nos estressamos porque nós não sabemos controlar as nossas emoções, os nossos impulsos. O que mais? Por que as pessoas se estressam? Porque foge da rotina ou porque não foge? Quando foge da rotina, as pessoas se estressam. O que mais? Fala assim. Com calor? Por causa do calor as pessoas se estressam. Os cuiabanos então vivem estressados, né? O que mais? Esse lado de gente bonita aqui, por que as pessoas se estressam? Sobrecarga de tarefas. O que mais? Mais um aí só. Sem paciência? Hoje nós vamos ver algumas coisas que vão responder essa pergunta dentro de tudo aquilo que vocês já falaram. Mas nós nos sentimos estressados, conforme nós já vimos, quando o nível de pressão que está sobre a nossa vida, quando as coisas que nós temos que fazer e temos que dar conta de resolver, seja no âmbito familiar, seja na profissão, seja no ministério, com os amigos, qualquer responsabilidade que nós temos, todas elas, quando elas exercem uma pressão sobre nós, e essa pressão se torna maior do que a nossa capacidade física, emocional e espiritual. Quando as coisas que nós temos que resolver, quando o nosso dia a dia nos pressiona, e essa pressão ela se torna maior do que essas três áreas da nossa vida, se abalar o nosso físico, se abalar as nossas emoções e se abalar a nossa vida espiritual, nós vamos sofrer sim estresse. E aí existem dezenas de coisas. Nós vimos, se não me engano, domingo passado, sobre algumas áreas da nossa vida que jogam uma pressão sobre nós, e se nós não satisfazermos aquelas expectativas, por exemplo, da nossa família, de chegar em casa e tentar ser amável com todo mundo, de chegar na empresa depois de uma correria para não atrasar e ter que dar conta do serviço, de ter que agradar o patrão, de ter que agradar o cliente para você não perder o cliente, senão ele vai para a concorrência, e inúmeras coisas que nós temos que fazer no dia a dia, que lançam essa pressão sobre nós, e essa pressão, quando ela se torna maior do que a nossa capacidade de suportar, aí então nós sofremos esse estresse. Quando nós falamos que se nós assumirmos mais papéis do que aquilo que nós podemos suportar, nós vamos sofrer estresse. Mas aí a capacidade é de cada um tem que saber o seu limite e medir isso. E aí nós vamos ver aqui que, por exemplo, o estresse surge de várias fontes. Tem várias fontes da nossa vida que elas podem fazer com que a gente se estresse. Uma delas, que nós listamos aqui, repetindo, muito disso aqui está no livro Introdução à Cura Interior, do David Cornfield, tá? Então você pode pesquisar lá, está no capítulo sobre estresse, e mais uns 4 ou 5 livros que a gente está tirando essas ministrações. Mas uma das fontes é falta de visão simples, presta atenção, causa estresse em nós, quando nós não temos uma visão simples e clara do reino de Deus e de Jesus. Quando nós não temos noção, quando nós não temos convicção, quando nós não sabemos de forma muito simples e muito clara o que significa o reino de Deus e Jesus para nós nos estressamos. É interessante que a palavra de Deus fala bem assim: vocês precisam estar prontos para responder para qualquer pessoa, qualquer pergunta acerca da vossa fé. Olha que interessante. A palavra de Deus nos dá esse conselho, ou melhor, essa orientação, esse puxão de orelha. Estejam sempre preparados
para responder para qualquer pessoa, qualquer pergunta a respeito da sua fé. E aí, quando nós pensamos na nossa fé, nós vemos que a pergunta é um tanto complexa, porque nós temos que entender um tanto de cada coisa. Mas o que nós estamos falando aqui é assim: se eu não tiver uma visão muito clara, ou seja, se eu souber definitivamente o que é o reino de Deus e o que Jesus é para mim, e essa visão ela não for simples, eu vou me estressar. Quando nós queremos, às vezes a gente quer enfeitar demais, às vezes nós pegamos o reino de Deus e nós queremos florear demais o reino de Deus, nós queremos enfeitar demais com palavras bonitas, com palavras difíceis, o que o reino de Deus significa para nós, o que Jesus significa para nós, sendo que a gente pode ser mais simples. Quer explicar para qualquer pessoa o que é o reino e o que é Jesus e quem é Jesus para você? Viva o reino, seja diferente. E quando alguém te perguntar o que Deus significa para você, você fala assim: olha, Ele significa toda a transformação que existiu na minha vida, toda mudança na minha história, toda mudança na minha família, toda mudança na minha vida, toda mudança nos meus hábitos, e mudança de hábitos gera estresse. Foi porque Deus entrou na minha história, um dia eu deixei Ele fazer parte da minha vida, e eu mudei por causa disso, Ele me transformou. O que é o reino de Deus para você? O reino de Deus, ele é justiça, ele é paz, ele é poder no Espírito Santo, ele é força em Cristo Jesus, ele é que me move, ele é para onde eu quero ir, ele é para onde eu estou caminhando dia após dia e vou chegar lá, seja na minha morte, ou seja quando o meu Cristo voltar para me buscar, eu estarei no reino. Mas esse reino não está lá, esse reino já está aqui, Jesus falou. Quando Cristo andou sobre a face da terra, várias vezes, pelo menos 4 vezes está registrado no Novo Testamento, nos Evangelhos, quando ele fala bem assim: fala para eles, o reino de Deus está no meio de vocês. Jesus chegava em algum lugar e ele fala assim: eis que o reino de vocês, o reino de Deus melhor, está no meio de vós. E um dia, em um momento ele fala bem assim: o reino de Deus está dentro de vocês. Então aonde você for, o reino de Deus precisa chegar. Quando Jesus fala que o reino está dentro de mim, Ele está falando assim: olha, uma transformação de vida, uma mudança de atitude está dentro de você, e Deus causou isso. Então aonde você chegar, essa mudança tem que ser visível, tem que ser clara, tem que ser simples. Agir conforme o mundo não age. Foi aprovado essa semana passada agora, né? A lei que defende a homofobia. Se entrar qualquer casal lésbico ou homossexual aqui na igreja, falar casal parece ser estranho, né? Mas é um par, né? Porque casal não é. E começar a se beijarem, qualquer um de nós que impedir, de 2 a 5 anos de cadeia. E nós temos que engolir. Mas eu tenho que deixar bem claro e bem simples que aquilo não faz parte do reino de Deus. Reino é isso. E quando eu não tenho essa visão clara do que é Jesus para mim, do que Ele fez na minha vida, do que Ele me promete e para onde Ele quer me levar, eu vou viver uma vida totalmente perdida, porque eu vivo sem noção do que é vida eterna. Eu vivo sem noção de aonde eu quero ir, para onde eu quero chegar. Olha que interessante essa frase do livro de David Cornfield: se não estamos ocupados com o reino de Deus, preste atenção, se não estamos ocupados com o reino de Deus antes de qualquer coisa, nós descobriremos tão cedo que estamos preocupados com toda e qualquer outra coisa. E essa preocupação nunca foi intenção de Deus. Consequentemente, nos traz bastante estresse. Olha o que esse homem está falando. Se você, eu, qualquer cidadão da face dessa terra, não
se envolver, se qualquer cidadão nessa terra não se preocupar em primeiro lugar com as coisas de Deus, nós descobriremos logo, cedinho nós vamos descobrir que as nossas preocupações são com qualquer outras coisas, menos com as coisas de Deus. E essa nunca foi a intenção do Pai. Nunca foi a intenção de Deus que o ser humano, seja ele quem for, não se envolva primeiramente com o reino dele. Nas Escrituras, o próprio Jesus Cristo deixa relatado várias vezes, uma delas está em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Em outros textos, Jesus fala assim: olha, o reino de Deus é como uma pérola, o reino de Deus é como um tesouro, o reino de Deus é como algo tão precioso que um homem tinha, mas tão precioso que ele foi e vendeu tudo para conquistar o reino. Olha o que ele está falando. Se a nossa prioridade, se a nossa preocupação, se a motivação de eu viver, se o que me move nessa terra não for me envolver com as coisas de Deus, eu vou perceber que eu me envolvo com qualquer coisa que não é a vontade dele. E aqui, queridos, eu quero que você entenda o seguinte: eu não estou falando que se envolver com Deus, se preocupar com as coisas de Deus, é você se envolver na igreja. Não, isso é consequência. Se envolver na igreja é consequência de uma vida envolvida com Deus, tá? É fruto disso. Quando nós nos envolvemos com a igreja sem se envolver com Deus, nós nos frustramos e vamos chutar o pau da barraca cedo ou tarde. Agora, quando eu me envolvo com Deus acima de qualquer coisa, eu vou me envolver na igreja, independente dos problemas da igreja, de quem é, do que vai acontecer, porque eu sei que eu estou fazendo para Deus, e Deus não vai me frustrar. Tá joia? Então, não é envolvimento na igreja, é envolvimento com o Pai, é envolvimento nas coisas de Deus. E eu me envolvo com Deus dentro da minha família. Eu trago a minha preocupação primeiro para Deus dentro da minha casa, quando eu quero que a minha esposa e os meus filhos conheçam a Deus da maneira correta. Eu me preocupo primeiramente com Deus no meu trabalho, quando eu luto para ser honesto o suficiente para servir ao meu patrão como se eu estivesse servindo o próprio Senhor. A Bíblia me ensina assim. Eu trago a preocupação e eu me preocupo primeiro com o reino de Deus quando eu sou funcionário, porque quando eu sou patrão, porque eu quero dar o melhor para o meu funcionário, como o Pai dá o melhor para mim. Então eu me preocupo em primeiro lugar com o reino em todas as coisas. Não é dentro de igreja, não é só aqui dentro, tá joia? Então Deus, ele tem que ser o primeiro, Deus, ele tem que ser o centro em todas as coisas. Eu falo isso aqui, eu não canso. Tudo que você fizer na sua vida, tudo, do dia que você se entendeu por gente, até o dia que você fechar os olhos nessa terra, ou Jesus vier para buscar a igreja, se Cristo não fizer parte daquilo no centro, tudo está com a data marcada para fracassar. Um casamento vai acabar, uma empresa vai fechar, você vai quebrar financeiramente, as suas emoções vão por água abaixo. Tudo vai acabar se Cristo não for o centro em todas as coisas. Não é só fazer parte, é Ele ser o centro, é Ele governar todas as coisas. Então Deus tem que ser a nossa prioridade, o reino tem que ser a minha maior preocupação. Quando eu me envolvo com alguém, o que o reino de Deus ganha com esse envolvimento? Quando eu me caso, o que o reino de Deus ganha com esse relacionamento, com esse casamento? Quando eu adquiro, por exemplo, um patrimônio, o que o reino de Deus vai usufruir desse patrimônio? Quando eu entro em um trabalho, o que eu posso levar do reino de Deus para aquele lugar? O reino tem que ser a minha maior preocupação nessa terra, senão nós estamos fadados ao fracasso. Vocês estão entendendo? Então, uma falta de visão simples e clara sobre Jesus e sobre o reino de Deus vai causar estresse na minha vida. Materialismo e problemas financeiros. Quem é que se estressa com problema financeiro? Levanta a mão. Só hoje, né?
fazer a pesquisa hoje. Quem se estressou no financeiro hoje? Quem se estressou de ontem para hoje? 3 dias para 5 dias, né? Daqui a pouco ninguém nem abaixa a mão mais, já fica assim. Materialismo e problemas financeiros está entre as maiores causas de estresse na vida do brasileiro. É uma pressão diabólica lançada sobre a cabeça do cidadão quando ele, por exemplo, está enrolado financeiramente. Eu fico agoniado. Se eu tenho que pagar uma conta e eu não tenho como pagar, meu amigo, aí eu perco noite de sono, eu fico agoniado, aí eu estresso mesmo, e angustiado, e o que eu vou fazer, como que eu vou pagar, e eu tenho que dar meus pulos. Então a melhor coisa, queridos, você não sabe lidar com o seu dinheiro, procure ajuda. Procure ajuda. Nós temos aqui na igreja pessoas capacitadas para te ajudar. Você entendeu? Então procure ajuda. É um estresse a menos. É um estresse a menos quando você controlar a sua vida financeira. E é tão interessante isso, que Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, ele fala que a nossa contribuição na igreja deve ser generosa. Olha só. Ele fala assim, que você contribua individualmente, que você contribua liberalmente, você tem liberdade para isso, que você contribua sistematicamente, então é sempre, e que a sua contribuição seja generosa. Então, como que eu vou ser generoso na minha oferta, se eu estou com a corda no pescoço me enforcando todos os meses? Eu não vou ser. E não adianta você dar uma oferta a mais para que Deus te abençoe, porque Deus não tem obrigação de fazer isso não. Não, eu vou me apertar financeiramente, eu vou dar tanto a mais de oferta, porque Deus, ou Rabachaia, né, vai abrir uma porta. Aí ele não abre, porque ele não tem obrigação de abrir. Aí nós vamos culpar o capeta, que também não tem culpa da nossa incompetência. Então não é culpa de Deus, não é culpa do diabo, é má administração nossa. O diabo só assumiu a ponta da corda quando o negócio piorou e deu uma ajudadinha para embolar, né? Então, o que é materialismo? Materialismo é a filosofia de vida centralizada em coisas materiais. Eu só sou feliz se eu tiver coisas materiais, bens materiais. Eu posso ter o melhor casamento do mundo, eu posso ter os melhores filhos, eu posso ter uma vida com Deus fenomenal, mas aí entra até uma utopia, vida com Deus boa, se eu sou materialista, mas vamos pensar nessa loucura. Mas se eu não tiver bens materiais, eu não sou feliz. Se eu não conquistar, se eu não possuir as coisas que eu quero, eu não sou feliz. E quando eu entro no materialismo, a chance de eu ter problemas financeiros é quase 100%, porque eu não sou controlado. Nós precisamos nos libertar, queridos, de uma filosofia impregnada pela mídia, de que você precisa ter isso para ser feliz. Coca-Cola, o lado, como é que é a propaganda? Não toma não, né? O lado bom da vida. Se você não tomar Coca-Cola, você não é feliz. Se você não fizer isso, você não é bom, você não é feliz. As propagandas de cigarro, né? Passa aquela cena linda, aquele lugar bonito e tal, o cigarro, dando a intenção de que se você comprar esse cigarro, você vai ter esse prazer. As cervejas, bebidas alcoólicas, está lá aquela cena bonita, mulher bonita, aquela praia, aquele negócio todo. Olha, isso aqui, se você tomar cerveja, você vai ter tudo isso aqui. Aí tomar mesmo, vai ficar bêbado, qualquer mulher vai ficar bonita, bêbado. Se você não tiver, se você não adquirir, você não é feliz. Isso é o que a mídia está impregnando há muitos anos na cabeça dos brasileiros. E nós estamos indo na barca, eu estou generalizando, nós estamos indo conforme a correnteza está tocando, né? E nós não fomos chamados para isso. Então materialismo e problemas financeiros geram diversos, né, estresse na nossa vida. Trazemos para nossos ombros uma grande pressão de estresse quando permitimos que a televisão, pessoas, moda, colegas e mídia determinem o que precisamos ter para experimentar uma vida feliz. Se eu não usar aquela roupa assim, assim assado,
eu não sou feliz. Se eu não usar aquela tal marca, eu não sou feliz. E aí vai lá e dá 500, 600 reais numa peça de roupa, sendo que não pode, e aí vive feliz quando compra, mas passa o resto do mês estressado pensando como que vai pagar. Quando não divide em 10 parcelas e passa 10 meses sem saber como pagar a conta e se enrola financeiramente. As pessoas se estressam porque elas lançam expectativas além do que elas podem suprir. Então expectativas nos estressam. Eu sou uma pessoa que eu cobro demais de mim, e isso é um problema. Tem um lado bom, porque você sempre vai se cobrar, então você sempre vai querer melhorar, você nunca vai achar que da onde você chegou já está bom. Por exemplo, sobre estudo, eu quero sempre estudar mais, eu quero conhecer mais, então eu me cobro quando eu não estou estudando, quando não estou aprendendo alguma coisa diferente. Mas se eu bitolar nisso, eu vou deixar as outras coisas de lado. Então eu não posso lançar uma expectativa sobre a minha vida que eu não vou atingir ela, e se eu não atingir eu vou me frustrar. Agora, acima disso, o que a maioria de nós aqui faz, não é se frustrar com as próprias expectativas, é se frustrar com a expectativa que os outros lançam sobre nós. A pessoa chega até você e ela acha que você tem que suprir a tal coisa na vida dela, mas você não sabe disso, ou você não é a pessoa certa para isso, ou você não precisa suprir essa expectativa na vida dela, e aí se estressa. Então expectativa, seja ela nossa, ou seja que os outros lancem sobre nós, elas vão gerar na nossa vida estresse. Então cuidado com a expectativa que você cria sobre você mesmo, e cuidado com as expectativas que os outros lançam sobre os seus ombros, porque muitas delas, você pode ter certeza que não são responsabilidade sua supri-las. Tá joia? Nos estressamos quando criamos defesas emocionais que sugam nossa energia. Você já viu aquela pessoa que ela se protege de tudo? Geralmente, olha só, conversando com um profissional, ele atende casos de homossexualismo e lesbianismo, e ele fala assim: Alexandre, geralmente, e esse geralmente dele está em torno de 90% dos casos, quem é molestado, violentado sexualmente, cria uma defesa contra aquele sexo que violentou ela. Então, por exemplo, uma criança é violentada por um menino, ele é violentado, é molestado por outro homem, ele vai criar uma defesa. Se é por parente, ele vai criar uma defesa contra essas pessoas. Qualquer pessoa que se aproximar dele, geralmente ele vai pensar o quê? Vai querer fazer alguma coisa comigo. Se torna homossexual quando é molestado ou violentado por uma mulher. Aí se torna homossexual, começa a se aproximar de homens, porque os homens não trataram ele daquele jeito. Lésbica quando é violentada, quando é molestada por um homem, quando é estuprada, a mulher acolheu ela se sentiu protegida, ela se sentiu amada por aquela pessoa do mesmo sexo dela. Ela vai fazer o quê? Ela cria uma defesa contra o sexo oposto. Pessoas que são rejeitadas, são abandonadas, ela acha que todo mundo vai rejeitar e vai abandonar, então ela cria uma defesa, uma autoproteção de egocentrismo, achando que ela é top, ela resolve tudo, ela não precisa de ninguém. Ela é o cara, ela cuida da vida dela, ela sabe e tal, e sempre se esconde atrás de um sorriso, sempre vai se esconder atrás de uma face sorridente. Mas quando essa máscara cai, nós conseguimos ver quem realmente é a pessoa. Então, defesas emocionais. Nós nos estressamos, então nós criamos defesas, construímos defesas emocionais para esconder ou tentar controlar as situações que nos colocam em ameaça. Quando eu sou ameaçado, eu crio uma defesa para quê? Para não sofrer mais aquela ameaça.
para as minhas emoções, para a minha estrutura não ser mais abalada. Então eu crio uma defesa. Eu vou ser egocêntrico, mostrando para a pessoa que eu resolvo tudo, que eu não dependo dela. Eu vou me vitimizar em tudo. Eu começo a trazer todos os fatos dolorosos para mim, para que quem está ao meu redor sinta pena, sinta compaixão e me trate sempre como, coitadinho, ele precisa ser protegido, ele tem que ser cuidado, não faz isso, não faz aquilo. É uma defesa emocional. As pessoas se escondem. Quando nos frustramos com pessoas, dentro de um trabalho, dentro do ministério, e aí criamos uma defesa para não nos envolvermos mais. Estou sem tempo. Queridos, falta de tempo não existe. Existe falta de prioridade. Quando não é minha prioridade, eu não tenho tempo. Porque se for, eu arrumo tempo facinho. Eu vou me esforçar. Quando é minha prioridade, eu vou identificar o que não é e vou eliminar da minha vida para que sobre tempo para essa que é. Tá? Então, são defesas que nós criamos. Nós nos estressamos quando nós mantemos maus hábitos na nossa vida. E aí já falamos várias vezes sobre mudanças de hábitos, mas, por exemplo, tomar café em excesso. Você sabia que a cafeína, ela estimula o nosso organismo? E esse estímulo que dá ao nosso organismo, ele é tendente ao estresse? Açúcar dá energia, ou seja, você fica mais ligado, então você fica mais pavio e vai se estressar com alguma coisa. Não praticar algum tipo de exercício físico, fumar, beber, etc. Tudo isso acelera o nosso estresse. Aí olha que interessante, a prática de exercício físico, ela libera no nosso corpo o hormônio da endorfina. A endorfina, ela elimina o estresse. O abraço libera uma porção de endorfina. O exercício é um dos que mais libera. Elimina o nível de estresse, baixa o nível de estresse do nosso corpo, da nossa vida. Então, isso é comprovado cientificamente. 20 minutos por dia, 3 dias por semana de caminhada em um nível acelerado, elimina o seu estresse acumulado nos outros dias. Isso é provado. Então, quer desestressar, queridos? Perna para quem te quer, vai caminhar, tá? Vai lá para o Cedel, vai para a rua, vai caminhar, vai bater perna. 20 minutinhos por dia, todo mundo tem tempo. Nós não temos prioridade. Não tem como nós vencermos tudo isso. Ok? E para a gente encerrar, falta de prioridade, vivendo na tirania do urgente. Quando nós vivemos na tirania do urgente, nós vivemos sempre estressados. Quando tudo está em cima da hora, quando tudo é de última hora, quando tudo é no apagar das luzes, nós vivemos estressados. Definir prioridade é tudo para termos uma vida controlada e mais feliz. Quais são as prioridades da minha vida? Para que eu estou aqui? Para que eu existo? Por que eu vivo? Por que eu estou nessa igreja? Por que eu estou nesse ministério? Por que eu estou nesse trabalho? Por que eu estou fazendo isso ou aquilo? Responde essas perguntas. Define o que é bom e o que não é bom para você. Define o que está acrescentando e o que não está acrescentando na sua vida. Elimina. Crie prioridades. Por que eu estou com esse relacionamento? E se eu deixar, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou perder? Queridos, prioridade, liste as coisas. Risque aquilo que não está te acrescentando nada. Vai sobrar tempo. Quando sobra tempo, você pode definir o que é melhor. Tem um livro chamado Tríade do Tempo. Se você puder comprar e ler, vai te ajudar, eu tenho certeza, vai te ajudar tremendamente na organização do seu dia, do seu tempo e tudo mais. Tem PDF, né? O Bruno tem PDF, então é só... Ele vai mandar para mim, eu mando lá no grupo. É grátis? É grátis. Se não for grátis, está errado, mas é grátis.
Tá? Então eu mando lá no grupo e vocês baixam e leem. Quem não conseguir ler no celular, aí tem que adquirir o livro. Eu creio que é baratinho. Então, Tríade do Tempo. Tem uma ferramenta que você também consegue na internet, que você vai responder algumas perguntas. E depois você vai fazer um cálculo. E ela vai te dar quantos por cento do seu tempo você dedica a coisas simples, importantes e urgentes. Então, quando nós lançamos, quando o nosso resultado dá muito alto para coisas urgentes, nós estamos vivendo nessa tirania aqui, do meu Deus, não vai dar tempo, e agora, estresse e tal, e não sei o que, e perdemos tempo na vida, quando tudo para nós é urgente. Tem um quadro desenvolvido por um japonês, tem na internet também, onde você escreve: isso aqui é urgente e importante. Aí você escreve ali: isso aqui é urgente, mas não é importante. Isso aqui não é urgente, mas é importante. Isso aqui não é nem urgente nem importante. Você preenche esse quadro, sendo muito sincero, porque o mais afetado vai ser você mesmo, você mentir. E ali você consegue definir o que você pode eliminar da sua vida. Se não é urgente nem é importante para você, por que está fazendo parte da sua história? Se é urgente, por que eu não fiz ainda? Se é importante para mim, por que eu não estou dedicando tempo para isso? Então, por exemplo, tempo de qualidade com a família. Está lá no urgente e importante. Então, peraí, é importante, mas eu não fiz. Por que eu não dediquei tempo para minha família? É importante, mas não é urgente. Tá, beleza, será que eu estou fazendo? Ou porque eu já fiz, então agora não é urgente mais? Mas se eu deixar passar alguns dias, vai se tornar urgente também. Então você pode preencher esse quadrante e eliminar coisas da sua vida que vai te dar mais tempo livre. E com tempo livre você pode escolher o que você vai fazer. Lá na carta de Paulo aos Efésios, Paulo fala bem assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir é a mesma coisa que Cristo fez por nós. Nós estávamos nas garras de Satanás, Cristo foi lá e nos remiu. Ele nos tomou da posse que o diabo tinha. Ele foi lá e tirou a nossa vida de lá. Ele pegou o escrito de dívida que nós tínhamos com o diabo, e ele então pegou esse escrito e pregou na cruz do Calvário, nos dando liberdade. Ele nos remiu. Então, quando Paulo fala lá em Efésios, remindo o tempo, porque os dias são maus, ele está falando: resgate o tempo que hoje está na mão do inimigo. Aí você pode falar: não, pastor, eu não tenho minuto nenhum na mão do capeta, não. Mas todo tempo ocioso, todo tempo que a preocupação dele não é o reino de Deus, está sendo perdido. Queridos, até o seu lazer tem que ser para a glória de Deus. Então tudo que eu faço na minha vida tem que ser em primeiro lugar para Deus. Eu vou cuidar da minha saúde porque eu quero viver mais e trabalhar mais para o reino de Deus. Eu vou cuidar das minhas finanças para que eu tenha controle e eu possa ofertar mais no reino de Deus. Eu possa ajudar mais pessoas no reino de Deus. Eu vou cuidar das minhas emoções porque eu quero estar bem para cuidar das outras pessoas para o reino de Deus. Tudo tem a ver com o reino, inclusive o tempo. Então todo o tempo ocioso, todo o tempo perdido, nós lançamos na mão do diabo. O diabo faz o que ele quer. E Paulo está falando: olha, pega esse tempo de volta, resgate ele. Então, se você quiser, tem 2 exemplos de ferramentas para você preencher. Uma é chamado Tríade do Tempo, e tem um livro chamado Tríade do Tempo. E o outro é esse quadrante, que você pode preencher urgentes, importantes, urgentes, não importantes e tal, e eliminar da sua vida. Outra coisa, pegue um papel, essa é do Instituto Haggai, liste nesse papel tudo aquilo que você faz. Eu sou pai, sou filho, eu sou pastor, eu sou secretário, eu sou
que mais? Professor, eu sou vizinho, eu sou cunhado, eu sou tio, eu sou sobrinho, vai listando, entendeu? Eu jogo bola tal dia, eu faço isso tal dia, eu pesco, eu tal. O que eu posso eliminar? O que eu posso reduzir disso aqui? Porque se eu reduzir ou eliminar, vai sobrar tempo, e com tempo livre eu posso escolher o que fazer. Com tempo livre eu posso me dedicar mais àquilo que acrescenta na minha vida e no reino, e isso vai diminuir o estresse em nossa vida. Amém?